Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio TPM no ar, Saúde e Estética. E quero reforçar o convite para você que ainda não é seguidor aqui no canal, já segue, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha esse vídeo com uma amiga que eu tenho certeza que vai ser muito importante para ela. E agora quero contar para você, esse especial Saúde e Estética da Mulher faz parte de uma temporada especial que a gente criou com vários profissionais da área da saúde e da estética, trazendo os principais assuntos, principalmente para a saúde da mulher. E esses episódios estão numa revista que também é uma edição especial, uma revista impressa, que está sendo distribuída gratuitamente aqui na região do Vale do Paraíba. Mas se você não é da nossa região, acesse agora o nosso site www.tpmnoar.com.br, porque nós temos a versão digital em PDF para você poder acompanhar lá tudo o que aconteceu nessa edição especial. Obrigada já pelo carinho e agora a gente vai dar aqui as boas-vindas para a nossa convidada de hoje, doutora Maria Fernanda Marçom Borges. Ela é endocrinologista e eu vou contar um pouquinho sobre ela. Ela é formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, fez residência de clínica médica em São Paulo, residência em endocrinologia pela PUC de Campinas e fellowship no tratamento da obesidade e cirurgia bariátrica em Portugal. Seja bem-vinda, doutora Maria Fernanda. Obrigada, Marcela. Agradeço muito pelo convite de participar aqui do podcast TPM no ar. Me sinto honrada de estar aqui. A gente que agradece por você estar aqui. Doutora Maria Fernanda, a gente vai falar sobre alguns dos assuntos aí que envolvem, né, a saúde da mulher. Saúde da mulher que é tão complexo, né? Quando a gente fala sobre cuidados com a nossa saúde, a gente fala aí de muitos tópicos, na verdade. Muito. Mas principalmente quero trazer já o assunto para a gente falar sobre a obesidade. E que quando estamos falando de obesidade, a gente está falando de uma doença, né, doutora Maria Fernanda? Exatamente, né? Hoje a gente entende a obesidade como uma doença, né? A gente tem uma estimativa aí para 2025, né, de um aumento muito grande, né, do sobrepeso e obesidade, né? Na verdade, a obesidade não é só pela questão estética, né? É todas as doenças e todos os agravos que ela pode trazer para um paciente a longo prazo, né? Então, hoje a gente foca muito nisso, né? A gente entende mais o paciente, a gente tem muitos mais mecanismos para conseguir tratar, né, de uma forma duradoura, né, para acabar com aquele mito de efeito sanfona, efeito rebote, né, e ter uma forma aí duradoura do tratamento desse paciente. Quando a gente fala de várias doenças associadas à obesidade, quais são as doenças que realmente são muito importantes que a gente esteja com o alerta ligado? As principais, né, a gente tem diabetes, né, então o aumento aí bem significativo nos últimos anos, pressão alta, tá, índice de apneia do sono, né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente da qualidade do sono, quanto que isso importa pro paciente, né, a gente tem algumas doenças de pele também que são relacionadas com isso, aumento do índice de câncer, né, a gente tem vários, câncer de endométrio, né, de intestino, enfim, que também a obesidade entra como um fator de risco, né, então segue um alerta, dislipidemia, né, que é o colesterol alto, tá, então tem algumas doenças que a gente precisa acender o alerta. E como que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que a obesidade é uma doença? Porque ainda é visto, tratado e falado como um mau comportamento da pessoa que está acima do peso. E assim, isso é um mito que a gente precisa quebrar de uma vez por todas, né? A pessoa não tá assim daquele jeito porque ela quer, né? Então, da mesma forma, né, que a gente trata a pressão alta pro resto da vida, por que a gente, né, acha que a obesidade a gente vai tomar uma pílula mágica por um mês e vai resolver todos os problemas e você não vai precisar mais tratar, tá? Então, hoje a gente entende, a gente estuda mais isso, né? E esse é o foco do tratamento, né? O que eu uso bastante, assim, a gente entender a rotina desse paciente, o estilo de vida dele, né? Como é que foi lá na adolescência, como é que esse paciente, né? A história familiar, né? Tem uma questão genética que influencia também, né? Eu falo muito para os pacientes que genética não é destino, mas tem um agravante, né? Você já tem um ponto negativo aí pro seu lado, né? Então, tem a sua rotina, seu estilo de vida, né? Então, tem várias coisas que influenciam aí pra gente conseguir tratar, né? E quando tem essas informações, falo por mim, né? O paciente consegue até ter um alívio, né, doutora? Porque é como se
oportunidade se abrisse. Porque o tempo todo a gente é realmente criticado e pontuado como é só fechar a boca. Fecha a boca e segue o baile. E não é, né, tanto assim, a gente tem uma questão hormonal que é muito desfavorável, né? Nosso corpo, ele entende, né, a gordura, né, como um estoque de energia. E ao longo que você vai perdendo isso, que você vai emagrecendo, o corpo vai jogando contra, né? Tem aumento de alguns hormônios aí que aumentam sua fome, né? Porque você tá perdendo a leptina, que é um hormônio que a gente tem ali, que é produzido pelo tecido adiposo e que sinaliza ali para o nosso cérebro, né, para o nosso hipotálamo, o estoque de energia que você tem. Ao longo que você vai emagrecendo, ela vai sinalizando que você está com um estoque de energia mais baixo. Então, tem um estímulo hormonal aí para você querer comer mais, tá? Então, seu corpo sempre quer voltar para o peso que você estava anteriormente, né? Então, é como se ele jogasse contra. Exatamente. Tá? E as medicações, né, elas estão justamente tentando agir desse lado para a gente conseguir modular essa questão, né? Eu gosto muito de trabalhar com os pacientes pensando no seu padrão alimentar. Né? Padrão alimentar é algo primitivo, você nasceu com ele, né? Tem gente que tem um padrão alimentar mais de um comer emocional, tem paciente que quer te fazer assim aquele prato que é a montanha, né? Que repete bastante, tem gente que é mais de ficar beliscando, que é mais do doce, que é mais do salgado. Você tem que entender quem é seu paciente, né? Qual que é o padrão dele, para aí sim você conseguir tratar de acordo, né? O paciente que faz um prato grande e que repete é diferente de um paciente que belisca doce o dia inteiro, e o tratamento para ele vai ser completamente diferente. E como faz? Como muda esse padrão? Ou não muda o padrão? O padrão é primitivo, você nasceu com ele e isso você não muda. O que a gente consegue hoje é modular esse padrão e temos hoje várias medicações que ajudam nesse sentido, né? Tem algumas estratégias nutricionais também, né? Que as nutricionistas que trabalham com isso para você inserir alguns lanches, alguns tipos de alimentos que ajudam, né? A controlar isso, aumentar a proteína, aumentar a fibra em determinados horários, né? E a gente consegue modular isso, né? Falar que mudar e mudar esse padrão alimentar que você nasceu, você não vai mudar, mas você consegue modular isso e principalmente conseguir, além de atingir o peso que você quer e de conseguir emagrecer, você conseguir manter isso a longo prazo, que é o objetivo, né? E outro ponto importante é que, a partir do momento que a gente tem um estudo e já se começa a falar que a obesidade é uma doença, a gente tem muito mais informações para poder falar sobre os medicamentos, né, doutora? Com certeza. Né? Hoje a gente vive uma fase muito boa, assim, na endocrinologia, né? Que a gente tem medicações excelentes, né? Então, assim, tem muitas medicações ainda chegando, né? Mas já temos ótimas opções, tá? Até pouco tempo a gente não tinha tratamento muito legal. Era basicamente assim, tem que fazer dieta e fazer atividade física e pronto, né? E aí o paciente ficava sempre frustrado, tentava uma dieta maluca, super restritiva e não conseguia atingir o objetivo dele, ou consegue atingir por um período, daqui a pouco já volta, né? Então, hoje a gente consegue mais, né? A indicação de tratamento, né? Eu falo, a gente tem 5 pilares grandes ali do tratamento, né? A gente tem alimentação, que é a base, a gente precisa cuidar. Eu falo para os pacientes, quem é meu paciente sabe, eu não gosto de falar de dieta, porque eu acho que dieta não funciona. É reeducação alimentar, né? A gente ter a base ali de uma alimentação, uma comida de verdade mesmo, o arroz, o feijão, a mistura, a salada, legumes, né? Tirar um monte de industrializado, de açúcar, enfim, que a gente é muito influenciado hoje, né? Mas é a comida mesmo básica. Atividade física, né? Que tem que fazer, né? Eu acho que não só pensando na questão do emagrecimento, mas questão de saúde mesmo, como um todo. Isso é muito importante, né? E eu falo, eu consigo fazer 10 minutos por dia. Ok, começa com 10 minutos e aos poucos você vai tentando aumentar, né? Começa, eu gosto de dançar, então ok, melhor você fazer um pouco do que você não fazer nada, né? Sem dúvida. Então isso é bem importante a gente cuidar do nosso emocional, tá? Que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que a gente fala, pra gente entender, né? O que tá acontecendo que eu tô descontando ali, né? O que eu tô buscando naquele exagero, né? Todo mundo tem suas questões, né? Emocionais pra trabalhar, né? E por algum motivo a gente desconta ali. E a gente tem as medicações e tem o tratamento cirúrgico também, que é outra opção, né? Então a gente tem que usar desses artifícios aí pra conseguir chegar num tratamento de sucesso, né? Nessa especialização que eu fiz em Portugal, né, eu tive um contato muito grande, era uma clínica multidisciplinar, né, e a gente tinha o cirurgião, tinha o endocrinologista, né, o terapeuta, né, a psicóloga, tinha um educador físico junto, e o paciente passava em todos os profissionais. Então, assim, a gente vê o quanto que isso ajuda o paciente a conseguir atingir o objetivo e manter isso a longo prazo. Tinha paciente que já fazia acompanhamento lá, fazia 20, 30 anos e estava, assim, ótimo, né, então isso faz muita diferença, né, ter esse acompanhamento. Ter o acompanhamento e um ponto importante que você falou, né?
a manutenção e o cuidado com a questão do reganho. E você mencionou até a questão da cirurgia. A gente vê um aumento de pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica e teve reganho de peso. Está bem comum isso. Isso acontece muito assim, nos primeiros 2 anos, né, depois da cirurgia. Claro que depende do tipo de cirurgia, como é que isso foi indicado antes, né, da cirurgia, como é que foi também, isso faz tanta diferença. Nos primeiros 2 anos, assim, basicamente o paciente perde peso, tá? Mesmo ele não seguindo exatamente tudo que ele precisa. Mas depois, assim, ele precisa entender que, primeiro, ele precisa perder peso com saúde, né? Porque mais ou menos a cada 1 quilo que você perde aí, você tem uns 30% de massa muscular e o resto de gordura, tá? E ele precisa fazer atividade física para ele conseguir perder cada vez mais gordura e conseguir manter essa massa muscular, né? Senão ele acaba ficando até bem desnutrido, isso não fica legal esteticamente para ele, né? E isso não fica legal numa questão de saúde, tá? A maioria dos pacientes que a gente vê que tem esse reganho é que eles param de fazer o acompanhamento, né? Como ele perdeu peso mesmo, ele tá vendo que independente, né, do que faça, tá perdendo peso, ele para de fazer o acompanhamento, ou às vezes por uma questão de o que você falou, não tem esse acolhimento, né? Fala, você não tá seguindo, é por isso que não tá dando certo, né? Enfim, desse estigma de não querer ninguém brigando, né? Ninguém falando que ele tá fazendo errado, o paciente para de acompanhar, né? Então, tem essa questão do reganho. O que eu falo muito para os pacientes é assim, não é que o paciente teve o reganho de peso ou efeito sanfona, ele parou de tratar, né? Se a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, né? Por que você acha que você vai tratar só por um período e depois não vai tratar mais? Se o paciente que é hipertenso para de tomar o remédio da pressão, o que vai acontecer? A pressão vai subir, né? E ninguém vai falar assim, nossa, foi um efeito rebote da pressão, né? A obesidade é isso, ele voltou a ganhar peso porque ele parou de tratar, né? Ele parou de acompanhar, então... Ainda precisa ser muito mais falado, né, doutora? Para que as pessoas consigam absorver e colocar isso como uma cultura mesmo, né? De tratamento e tratamento de doença crônica. É um processo, né, que a gente está caminhando. Sim. E como você vê o avanço hoje da medicina e como serão os próximos anos aí em relação à obesidade no Brasil? Serão bem promissores, assim, esse período que eu fiquei em Portugal, assim, foi bem legal, porque no local, né, a equipe que trabalha, ela tem um contato bem próximo aqui com a equipe do Brasil, então a gente vê que a gente está avançando bastante, o que fala um pouquinho contra o custo das medicações ainda é muito alto, né, então nem todas as pessoas têm um acesso, né, às melhores medicações, às vezes a gente tenta trabalhar da forma que dá, né, não levando o melhor que tem para todos os pacientes, mas eu acho que a gente está caminhando, a gente vai chegar lá, aos poucos as pessoas também estão entendendo mais isso, né? Essa questão dessa abordagem multidisciplinar, né? E não só, né, como era antes, só a dieta e a atividade física, né, entendendo que tem outros fatores aí que contribuem bastante para isso, né. Uma coisa que eu gosto de falar também, né, dos pilares que eu uso muito com os pacientes, né, além da alimentação e da atividade física, sono é algo crucial. O paciente precisa dormir bem, né. Quem não dorme bem, né, o trabalhador noturno, ou a pessoa que tem insônia, ou que dorme muito tarde, né, ela tem uma chance maior de ir ganhando peso com o passar dos anos, tá? Isso acontece. O que é dormir bem, doutora? Então vamos Porque lá. tem um mito também sobre o dormir, né? Então vamos lá. Não é só a quantidade de horas, tá? É ter uma qualidade de sono. É você acordar e falar, nossa, eu estou descansado, né? Você acordar com aquela sensação que, nossa, tô cansado, não recuperei, queria dormir mais o dia inteiro, né? Isso não tá legal, né? Eu sempre falo com os pacientes, assim, o legal, a gente pensando no nosso ciclo circadiano, né? 11 horas da noite é o horário que o nosso cortisol tem que estar mais baixo, né? Fisiologicamente falando. Então, o ideal é ali para umas 10 e pouquinho, a gente já tá se preparando para dormir, tá? Então, se a gente dorme muito mais tarde, né? A gente desregula toda essa questão hormonal, né? A gente aumenta um hormônio chamado grelina, que é um hormônio da fome, tá? Então, né, a gente também tem alteração da leptina, que é esse hormônio que eu falei aí do estoque de gordura, tá? E automaticamente no dia seguinte que você dorme mal, você tem mais fome e você tem fome de tranqueira. Tá? Então, seu paladar muda também para esse sentido. Então, isso é ruim, isso joga contra, né? Para o paciente que já está buscando aí um emagrecimento, enfim, uma vida mais saudável. Esse hormônio, ele regula a fome ou ele só dá a fome, só causa fome? Ele regula, né? Esses 2 hormônios, eles vão agir ali no nosso hipotálamo, né? E eles vão controlar, vão ajudar, não só eles, né? Tem outros hormônios ali também, que eles vão ajudar nesse controle de fome e saciedade, tá? Então, a gente precisa ter tudo ali alinhado, né?
É um jogo, é um quebra-cabeça, né, doutora? Por isso que é preciso informação, né? Um aumenta, o outro desce, um influencia de um lado, outro de outro. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Não é nada simples. Na verdade, não é nada simples. E é tão gostoso a gente ir aos poucos, tendo informação, ir aos poucos realmente descobrindo, né, tudo que vai modificando e o que vai acontecendo com o nosso organismo, porque realmente dá clareza. Porque quando a gente só tem aquela informação muito superficial, tem que emagrecer porque senão você vai ficar doente, é muito vago, né? O tem que emagrecer, ele é tão... tem porquê. Exatamente, assim, faz todo sentido, né? E a gente entender que é um processo também, né? O paciente também, ele também tá descobrindo o que dá certo pra ele, o que não dá, né? Ele precisa de acolhimento, né? Você não tem que estar lá pra julgar, né? Então, tem que acolher e tem que encontrar a melhor solução, né? Pro paciente. O tratamento, ele tem que ser gostoso pro paciente também, né? Ele tem que ser uma forma que ele consiga levar, né? Se for uma coisa muito mirabolante, muito fora do que é a rotina dele, ele também não vai conseguir seguir, né? Você tem que achar o meio termo aí com o paciente, né? A melhor opção. E, doutora, agora a gente falando também sobre outro ponto que é extremamente importante quando a gente fala da saúde da mulher, é a questão da menopausa. É um grande mito ainda, porque tem muita informação e ao mesmo tempo não tem. E tem aqueles ditados, né? A menopausa vem e acaba com a saúde mental e física da mulher e não tem como evitar, né? Todo mundo fala, você vai passar por isso. Realmente, vamos passar todas por isso, quem ainda não passou, ou não? Hoje a tecnologia também nos ajuda muito. Os dois lados, depende. Na verdade, assim, a gente fala que a principal coisa é você chegar na menopausa bem, né? Então, você já chegar com um estilo de vida legal, dormindo bem, fazendo atividade física, né? Com uma alimentação legal. Então, isso já faz com que você tenha menos sintomas, né? Na menopausa, você tem a queda do estrogênio, tá? Que é o principal hormônio aí da mulher. E com essa queda, você tem grandes chances de ter alguns sintomas. Não são todas as mulheres, tá bom? Mas a gente sabe que tem uma boa parcela aí que sofre com isso, né? A gente tem uma estimativa aí de umas 80% das mulheres que têm sintomas vasomotores, né? Que a gente fala, que tem os fogachos, tem o calorão, né? Tem alteração do sono, né? A mulher pode ter alteração aí de humor, né? Alteração de libido, cansaço, então tem várias dessas coisas que podem acontecer. Tem bastante sintoma vaginal também, né? Ressecamento vaginal, né? Dor durante a relação sexual, né? Então depende. A indicação de tratamento, né? Claro, a gente exclui, né, as contraindicações, né? A gente sempre tem que checar isso, mas a indicação de tratamento vai depender dos sintomas daquela mulher, né? Então, assim, se ela só tem sintoma vaginal, né? Que pode acontecer, você vai dar um tratamento tópico, né? Não tem por que você fazer um tratamento via oral. Né? Se ela tem sintomas mais gerais, sintomas vasomotores, enfim, você pode pensar num tratamento via oral ou no adesivo, né, transdérmico, ou na forma de gel, né? Hoje a gente tem várias opções de tratamento e que encaixam que encaixam de uma forma melhor assim para cada paciente. Sim. Tá? Então, mas o que a gente fala muito da reposição é justamente para tentar melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Com 50 anos, hoje a mulher tá super ativa, né? Ela tem vida sexual ativa, ela quer continuar, né, vivendo, ela não quer ter todos os agravantes aí da menopausa. A vida não acabou, exatamente, né? É muito diferente do que era lá atrás, né? Que 50 anos, às vezes, a mulher já estava numa outra fase, tá? E isso é tão maluco de observar, né? Como realmente a nossa geração evoluiu, é uma evolução, né? Evoluiu tanto que é muito nítido a diferença de uma mulher de 50 anos hoje e a mulher de 50 anos há 20, 30 anos atrás. Por que teve tanta essa mudança? O que na sua visão, doutora? Eu acho que a mulher hoje ela é mais ativa, né? A gente é mais estimulada a trabalhar, a produzir, né? A se cuidar mais, né? Então, a gente consegue valorizar isso e a gente tem um aumento da expectativa de vida também, né? Até pela questão, assim, de mais recurso da saúde, né? Mas a gente consegue se cuidar mais e prevenir mais doenças, né? Então, isso impacta diretamente mesmo na saúde, na expectativa de vida mesmo da mulher. E que bom, né? Que isso está acontecendo. Que bom, não. Nós estamos, né? No paraíso. Isso é excelente. Doutora, tem uma outra questão que também a gente aqui, né, acaba se pegando muito e gostaria que você esclarecesse pra gente, que é falar sobre hormônios, não pela questão da menopausa, mas quando a mulher busca ali ajuda de reposição hormonal antes da menopausa.
Tá. Tem muitas questões, assim, polêmicas, né, de uso de testosterona na mulher, ou até no pós-menopausa, né, de uso de testosterona, né, e só pra deixar claro, assim, né, uso de testosterona na mulher tem uma única indicação, tá, que é no transtorno sexual hipoativo, né, que a gente usa na pós-menopausa, quando a mulher fecha critérios pra isso. Mas, vamos ser bem claras, diminuição de libido é uma coisa multifatorial, né, e assim, tem várias questões que influenciam, não é só uma questão hormonal que vai influenciar nessa questão, tá? Então, é a única situação autorizada pra gente fazer uso de testosterona na mulher, e a gente faz em forma de gel, não é nada de implante, não é nada de via oral, nada injetável, nada dessa forma, tá? A grande questão, assim, do uso de testosterona ou outros hormônios, assim, a gente não tem uma forma segura, tá? Tem benefício estético? A gente tem, né? Isso é indiscutível, mas a gente não tem uma forma segura, né? Principalmente na questão dos implantes, né? O implante, você manda manipular, você não é numa farmácia, não é numa coisa assim, não tem um controle rigoroso sobre isso. Então, você pode manipular, assim, a dose que for, que o médico achar que é necessária. Então, tem um risco muito grande de superdosagem, né? Sem contar os efeitos colaterais que isso pode trazer para o paciente. Você vai atingir um corpo legal? Ok, mas a custo do quê? Né? O tanto que a sua saúde vai ser prejudicada, né? Eu trabalho em um hospital em São Paulo, né? E assim, já vi algumas complicações bem sérias disso, assim, e que não vale, né? Não vale correr esse risco. O que a gente vive, né? A gente falou bastante da geração atual, a gente vive uma fase que, assim, as pessoas têm pressa para tudo, né? Então, as pessoas não têm paciência de esperar chegar a blusinha que você comprou hoje e não tem pressa pra blusa chegar amanhã, né? Então, elas querem resolver o problema do dia pra noite, elas querem ficar saradas do dia pra noite, né? Querem perder todo o peso que precisa no primeiro mês. Isso não vai acontecer, né? Então, é tudo um processo, né? E alinhar isso com o paciente, né? O processo que ele tem que ter paciência, que as coisas vão acontecendo, né? E que você também não acorda amanhã e fala, nossa, hoje eu vou fazer uma super dieta, eu só vou fazer atividade física todos os dias, 2 horas por dia, vou dormir muito bem, nunca mais vou beber, nunca mais vou fumar. Não é assim, né? Tudo é um processo, né? Então, dessa questão, assim, dos implantes, né? De uso de implante, de soroterapia, enfim, é a pessoa querendo imediatismo, né? Sim. Querendo resolver tudo no primeiro mês, assim, sem ter segurança, né? E esse implante é o famoso chip da beleza, ou existem outros? Não, o chip da beleza, né, é o implante de gestrinona, tá? Que é uma progesterona, né, que tem uma ação aí que vai aumentar os hormônios andrógenos aí, que é o hormônio masculino, tá? A grande questão é que isso foi autorizado para tratamento de paciente com endometriose, tá? E a gente viu que tem o benefício, né, da parte estética, né? Mas é a grande questão, assim, você manipula o quanto que você quer ali, né? Então, assim, não dá para você garantir segurança nesse paciente, né? E, assim, uma vez que você colocou o implante, ele é absorvível, não dá para você tirar. Tá? Então, se o paciente tiver os efeitos colaterais, você vai ter que entrar com algumas outras medicações, com algumas outras formas, para tentar, né, moldar aí esses efeitos colaterais até o tempo aí que dura mais ou menos em torno de uns 6 meses. Bom, a gente falou um pouco de hormônio, eu vou até entrar numa outra questão também, você mencionou aqui sobre a questão dos mitos, que é a questão da soroterapia, você até mencionou. Soroterapia ficou popular nas redes sociais, a gente tem falado muito aqui nesse especial Saúde Estética da Mulher, que um dos objetivos de reunir todos esses profissionais é quebrar muitos dos mitos de tudo que é falado, é mencionado, é citado nas redes sociais. E aqui a gente tem a oportunidade de realmente esclarecer, né, tudo que é falado ou mal falado. Soroterapia, qual é realmente a eficácia ou não é eficaz? Qual é a verdade, qual é a mentira sobre esse tratamento? Assim, gente, soroterapia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em alguma clínica que oferece isso. Eu já fui de curiosa porque eu queria saber o que era, né? Eu falei, não, eu preciso conhecer, saber o que é isso antes de sair falando. E, na verdade, assim, é um cardápio, você chega e fala soro da beleza, soro da imunidade, soro disso, soro daquilo. E, assim, o que tem ali dentro não vai te trazer tudo isso só numa aplicação injetável, né? Eu acho que eles mudaram um pouquinho, assim. Tem algumas medicações que a gente faz de uma forma injetável, que tem necessidade de fazer injetável, né? Tem algumas indicações, dependendo do déficit aí desse paciente. Mas da forma que tem feito, né, vendendo para o paciente que essa é a solução,
não é por aí, né? Volta a mesma coisa ali do paciente querendo imediatismo, querendo tomar um soro que vai resolver tudo isso. Eu vou tomar esse soro e minha imunidade vai melhorar, mas eu vou continuar bebendo pra caramba todo final de semana, fumando, não faço nada de atividade física, não faço, né? Não me alimento nada bem, não durmo direito e vou só tomar o soro e vou resolver. Não é por aí. Né? Então, assim, não sou a favor, porque eu acho que não resolve, né? Eu acho que é um processo e o paciente precisa entender que é um processo melhorando mesmo, organizando a sua rotina e seu estilo de vida, né? E que não vai ser um soro mágico que vai resolver tudo. Então, o soro, na verdade, ele só seria eficaz compondo uma rotina de cuidados. E na verdade nem isso, né? A gente tem que avaliar o que o paciente tem de déficit, né? E assim, a maioria das vezes a gente consegue repor via oral ou de outras formas que não precisa, né? Ali do soro, pelo menos os que eu vi, o que eu já tive contato, é um monte de coisa ali que não faz o milagre que promete. Então, é uma modinha só pra levar a galera pra clínica. Fica a dica, tenha mais informações. Assim, eu acho que vale pra todo mundo, assim, se informe antes, né? Vai buscar, vai ler, procura outras opiniões, né? Ouviu desse profissional, procura outro, né? Antes de você entrar nessa, porque você vai gastar um dinheiro alto ali, né? Porque o valor que se paga não é barato, né? E talvez isso não vai trazer o benefício que você tá esperando, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E muitas vezes as pessoas exageram ainda até na dose da reposição, né? E o excesso de alguns hormônios, o excesso de algumas vitaminas também é prejudicial. Sim. Tá? Mais uma vez, a gente reforça aqui, né, a importância de não cair nessas modinhas das redes sociais. Uhum. Esse é o principal ponto. Doutora, você tem uma formação em neuroendocrinologia. Quero que você fale um pouquinho sobre. Na verdade, assim, neuroendocrinologia foi minha primeira paixão dentro da endócrino, né? Eu tive aí um gatilho familiar, né? Minha mãe descobriu um tumor hipofisário. E hipófise é uma glândula que a gente tem na cabeça. Tá, e ela secreta vários hormônios, né, que controlam aí hormônios essenciais para controlar todo o nosso corpo. E claro, comecei a estudar bastante sobre o assunto e me interessei, achei bem legal, enfim. E a partir disso fiz alguns estágios, né, em endocrinologia, acompanhei por um período o serviço no Hospital das Clínicas, na USP, né, de neuroendocrinologia, e foi ali que foi meu start e começou minha carreira ali da parte da endócrino, assim. Então foi minha primeira paixão, assim. E outro ponto importante que eu gostaria que você mencionasse também, quando a gente está falando sobre saúde da mulher, e como eu disse no início aqui, a gente está buscando, né, reunir os melhores profissionais, e são muitos os assuntos que competem, né, a saúde da mulher. Mas o principal que eu tenho vivido e tenho visto é o quanto é importante realmente a mulher se preocupar em estar em dia com todos os seus exames, e entender de fato o que está acontecendo com o seu organismo. Não só pelas modas das redes sociais, porque a modinha da rede social, ela é passageira, né, doutora? E aí, muitas vezes, você olha para algum ponto da sua saúde só porque tá todo mundo falando, e não, de fato, tá olhando para aquilo que deveria, né? Sim, não, com certeza, assim, eu acho que é importante, né, a mulher tem sempre a ginecologista, né, como a médica que acaba pedindo essa parte geral aí de hormônios, sim, né, enfim, mas é importante você ter uma avaliação inicial, né, e repor o que for necessário, né, nem todo mundo precisa repor tudo. É bem difícil ter uma pessoa que tem deficiência de tudo, né? Então, vai depender um pouco aí do seu estilo de vida, da sua rotina, da sua questão genética, né? Então, é importante você ter uma avaliação de rotina, mesmo ter algum médico de confiança, né? E ver sua parte glicêmica, ver sua parte de colesterol, né? Ver a questão questão hormonal, como é que anda, fluxo menstrual, né? Que isso influencia bastante. Hábito intestinal, gente, o intestino precisa funcionar, tá? Quem o intestino não funciona, precisa cuidar que tem alguma coisa aí acontecendo. Tá? Então, a gente precisa ter essa abordagem aí como um todo e precisa cuidar. E mulheres, muitas vezes, ainda são mal acostumadas a entender que o intestino não funciona. Exatamente. Tem alguma coisa aí acontecendo, né? A saúde intestinal faz parte, né, da saúde mesmo como um todo da mulher. Nosso intestino responde muito. A gente falou sobre o emagrecimento, eu quero voltar um pouquinho nesse assunto, só para fazer uma pergunta que eu acho importante. Quando a gente falou dos medicamentos, e até falou dos custos dos medicamentos, qual é a informação que a gente tem hoje sobre a rede do SUS? O que o SUS hoje entrega para o tratamento da obesidade? Difícil. Medicações disponíveis de uma forma gratuita? Não tem. Não temos. Tem até a sociedade tem tentado, né, a sibutramina para conseguir no SUS, que ela tem um custo um pouquinho menor do que as demais, mas infelizmente, assim, até o momento a gente não tem nenhuma medicação assim específica para o tratamento da obesidade disponível no SUS.
tá? Então, é um pouco complicado, porque a gente tenta, né, fazer o que dá, né? Eu ainda tenho um pouco de atendimento no SUS, e a gente tenta fazer o que dá ali com o paciente. Às vezes o paciente tenta comprar algumas medicações, né, que não são para obesidade especificamente, mas tem um benefício ali na obesidade, né? Então, às vezes, dependendo se o paciente tem um padrão um pouco mais ansioso, a gente tem fluoxetina e sertralina que podem ajudar nisso, e a gente tem disponível no SUS, então podem ajudar aí um pouco esse paciente, mas não que seja específico para o tratamento da obesidade. E falando sobre os medicamentos, nós não citamos. Hoje, quais são os medicamentos disponíveis no mercado para o tratamento auxiliar, né, da obesidade? Os principais, né, que a gente tem, que são as canetinhas, né, essas famosas canetinhas, que até o momento que a gente tem disponível e de fácil acesso aí para os pacientes. A gente tem o Saxenda e a Victoza, né, a gente tem o Ozempic, né, que é a semaglutida, né, e o Saxenda e o Victoza é a liraglutida, são os principais que a gente tem atualmente, né. A gente tem o Contrave, né, que é uma medicação que chegou recentemente, já faz um tempo, que tem um efeito bem legal, que é a naltrexona com a bupropiona, tá? A gente tem o Orlistat, também, que é uma outra medicação que ajuda. Um pouco ali off-label, né? A gente tem o Tupiramato, que também a gente pode usar para alguns pacientes. A bupropiona isoladamente também. O que diferencia esses medicamentos entre eles, assim? Depende. Tem bastante opção. Bastante opção. A gente tem que olhar quem é o seu paciente. Qual é a rotina dessa pessoa, né? Qual que é o estilo de vida dela, né? E o padrão alimentar, né? Tratar sem saber o padrão alimentar desse paciente tem grande chance de errar ou de você não ter sucesso a longo prazo com esse paciente, né? Então, você não vai tratar igual um paciente que belisca doce ou que tem uma parte mais de um comer emocional ou que é um comedor noturno, no paciente que tem uma alimentação, né? Faz o café da manhã, almoço e jantar, mas eu como uma grande quantidade, tá? Ou o paciente que é bebedor de cerveja no final de semana. É diferente, né? Então, para cada padrão alimentar, a gente vai usar uma medicação específica, uma estratégia específica, tá? Então, isso que a gente usa. Mas, assim, os que têm melhores efeitos, que são as novas medicações que a gente já tem, é a semaglutida e a liraglutida, né? Atualmente. E, em breve, daqui a pouco, a gente tem medicações novas aí chegando, né? Tem o Ribelsus também, que já chegou, que é a semaglutida via oral, é o Ozempic, só que via oral, tá bom? E tem algumas novas aí chegando que... A gente fica até curioso, assim, né? Porque, realmente, né, com o avanço, né, da tecnologia e tudo que é falado nas redes sociais, dá-se uma ideia de que realmente é uma mágica que acontece no mercado. E não é isso, né, doutora? Ainda que o medicamento venha com, né, muita eficácia e um bom auxílio, também não vai fazer mágica para o paciente, né? Não, assim, são dois mitos que a gente tem que quebrar, assim. Primeiro, que a gente vai tratar só um período e parar, né? A gente tem que tratar pro resto da vida, né? O medicamento vai ser pro resto da vida? Talvez sim, talvez não. Depende, tá? Vai depender. Várias coisas vão depender disso. Esses medicamentos viciam? Não, nenhum deles vicia. A gente não tem nada de descrito até o momento de paciente viciado em relação a isso. De efeitos colaterais, a gente tem poucos efeitos colaterais, assim, é mais sintoma gastrointestinal, assim, um pouco de enjoo, né, um pouco de intolerância, às vezes no dia que aplica ou quando aumenta a dose da medicação, tá bom? Alguns pacientes podem ter ali diarreia ou prender um pouco o intestino, isso varia, tá? Mas de grandes efeitos colaterais a gente não tem nada descrito. E próximo a você, doutora, dentro do seu consultório, como é o seu levantamento em relação à eficácia com os seus pacientes? Olha, até o momento os pacientes estão indo muito bem. Muito, muito bem. Assim, na verdade, primeiro, eu sempre tento na primeira consulta explicar para o paciente que é um processo. Tá? E que as coisas não vão acontecer no primeiro mês e que eu nem quero que isso aconteça, né? Porque eu quero que ele vá aos poucos mudando o estilo de vida, vá se adaptando, né, a essas mudanças e consiga manter isso a longo prazo, né? Que depois de um tempo ele consiga seguir, ele entenda como que o corpo dele funciona ou não, mas meus pacientes têm ido muito bem, assim. Mas todos fazendo atividade física, todos tentando melhorar a alimentação, né? Tentando fazer escolhas melhores, né, no dia a dia, no final de semana, enfim, né? Não preciso abusar na sexta, no sábado e no domingo, né? Ou se for só no sábado, escolho uma refeição ali no sábado, não precisa ser em todos. Então, aos pouquinhos, a gente vai ajustando, mas, modéstia à parte, eles estão indo muito bem. Muito bom. A gente fica feliz, né, de poder compartilhar essas informações, de ter essas informações e esclarecer de fato, porque o que é vendido nas redes sociais é assustador.
E assim, né, às vezes no desespero, o paciente vai muito atrás, assim, de fórmulas mágicas e de manipulados que tem milhões de coisas, assim, gente, desconfia, se o manipulado tem mais do que 4 coisas, né, não precisa, tem alguma coisa errada, você não precisa repor tanta coisa ao mesmo tempo, né, fica um pouquinho de olho, conversa com seu médico e fala, isso aqui é pra quê, né, pra que é esse outro aqui, o que isso vai dar de efeito colateral, né, pergunta mais, você tem que saber o que você tá colocando pra dentro ali, entender o que tá acontecendo, né, às vezes tem fórmulas milagrosas, queima gordura, tá, mas e aí? E esses medicamentos que estão disponíveis no mercado, que estão com eficácia, eles não têm opção manipuladas? Nenhum deles. Justamente porque é a mesma coisa que eu falei do implante hormonal. Quando é de farmácia de manipulação, você não tem o controle tão rigoroso quanto você tem com medicações que são vendidas na farmácia, tá? Então, eu até prescrevo alguns manipulados, mas não de medicação, tá? De medicação para obesidade, justamente porque você não tem esse controle e a farmacêutica que tem, né, a patente da medicação, ela não vai fornecer isso, né, para a farmácia de manipulação. Então, às vezes, né, o que já aconteceu com algumas outras medicações, eles vendem como manipulado, só que não tem todo o composto ali, tem uma parte, né? Então, você compra ali por um preço que, às vezes, é um pouco mais em conta do que na farmácia normal, mas também não tem a medicação por inteira ali. Então, você não vai ter o efeito que você precisa. Então não caiam nesse lado. Não vale a pena. Não vale a pena. Mais um mito revelado, isso é muito importante que a gente fale aqui. Doutora, eu quero agradecer por você estar aqui, por compartilhar as informações com a gente, por esclarecer, né, as nossas ouvintes. Quero que você reforce o convite para que as mulheres tenham a oportunidade de chegar até você, de passar por uma consulta e convidar para conhecer o seu trabalho também nas redes sociais. Ai, muito bom. Eu que agradeço o convite. Meu Instagram, para quem quiser seguir, é doutora.mariafernanda.endócrino. Eu posto alguns conteúdos lá, posto um pouco da minha rotina, enfim, pra gente ir conversando um pouquinho. Tô sempre aberta se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão também, tá? Pra gente ir conversando e alinhando, né? Aqui em Taubaté, né, eu atendo na Clínica Lovale. Tenho o arroba aí no meu Instagram também, então para quem quiser passar em consulta, conhecer a clínica. Eu atendo em São Paulo também, eu atendo em consultório na Vila Olímpia, então para quem for daqui ou for de lá. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Estou muito feliz de poder, né, ter você aqui com a gente, fazendo parte desse projeto e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigada, doutora Maria Fernanda. E agora eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui e pedir para você, se ainda não segue, siga o nosso canal, ativa o sininho para estar sempre por dentro de tudo que a gente está compartilhando aqui. Deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe esse vídeo com pelo menos uma mulher que você sabe que vai ficar muito feliz em receber essas informações. Para você que está nos acompanhando, todo esse especial Saúde Estética da Mulher tem uma revista que a gente fez aqui na nossa região do Vale do Paraíba impressa, mas se você não for daqui da nossa região, você pode ter acesso pelo nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai poder baixar a versão digital em PDF e também aí desfrutar de todo o conhecimento e compartilhar com as pessoas que você gosta, viu? Quero agradecer a todo mundo, mais uma vez muito obrigada a toda a equipe. Vamos ficando por aqui, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.